Com a palavra, segundo secretário. Declaro aberta a sessão. Com a palavra, segundo secretário, para a leitura da ata da sessão anterior. Bom dia a todos, vereadores, ouvintes. Ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de Barra Mansa. Aos 17 dias do mês de dezembro de 2021, às 9h30, no plenário Ademir Melo, reuniram-se os vereadores Bruno Oliveira, Cristina de Fátima, Daniel Maciel, Demerson Novaes, Eduardo Pimentel, Fernanda Carreiro, Gustavo Gomes, Jefferson Mamed, José Marques, Luciana, Luiz Furlani, Marcel Castro, Marcos Pitombeira, Paulo Afonso, Paulo César, Paulo Sandro, Rayane Braga, Vicente Ferreira. Em seguida, foi lido o resumo do expediente. Após, o vereador Paulo Santos fez uso da tribuna para dividir com seus pares sua alegria com o trem natalino, que foi um sucesso muito emocionante e um sonho realizado. Solicitou moção de congratulação para Isadora Rabelo, Luiz Viveiros, Davi Baioco, Adi Picherene, Rodrigo Reis. Agradeceu também J. Chagas pelo apoio. O vereador Paulo César solicitou moção de congratulação para Daniel de Jesus Lopes. A vereadora Fernanda fez uso da tribuna e fez um apelo para que a população se vacine contra H1N1, pois os hospitais estão cheios por conta dessa gripe e para que tomem também a dose de reforço contra a Covid. Agradeceu ao presidente por atender os professores e ouvir suas demandas. Pediu apoio aos seus pares e a vice-prefeito para que seja pago o abono aos professores. Vereador Eduardo Pimentel fez uso da tribuna para dizer que no próximo domingo também fará um evento vestido de Papai Noel, junto com sua família, onde percorrerá bairros carentes, entregando presentes para as crianças. A vereadora Rayane informou que domingo, no campo do bairro Goiabal, haverá um jogo beneficente para arrecadar alimentos para doações de Natal e convidou todos para participar. Vereador Bruno agradeceu seus pares pelo privilégio de trabalharem juntos durante esse ano, buscando o melhor para a Barra Mansa. Vereadora Cristina solicitou moção de congratulação para João, Everaldo, Cirleia e Gilmara. Antes da entrada da ordem do dia, foi colocado em votação e aprovado o requerimento de urgência especial para apreciação da mensagem 38 de 2021, da autoria do prefeito municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 16.728.095.019. No orçamento de 2021, aprovado o parecer da Comissão de Justiça e Finanças. Aprovada a mensagem 38, em seguida entrou-se na ordem do dia, a vereadora Fernanda Carreiro suscitou que a questão de ordem e pediu a retirada das emendas número 16 e 18 de sua autoria na mensagem 24 de 2021. Votados e aprovados, mensagem 24 e 21, prefeito municipal dispõe sobre o plano plurianual para o período 2022 e 2025, com as emendas de 13, 14, 15 e 17, de autoria da vereadora Fernanda Carreiro. Segunda discussão. Nada mais havendo a tratar, o presidente declarou encerrada a sessão, convocando a todos para a próxima no dia 21. Aqueles que aprovam a ata da sessão anterior permaneçam como estão. Aprovado. Resumo do expediente. Bom dia a todos e todas. Resumo do expediente, sessão do dia 22 de dezembro de 2021. Processo 1441 de 2021. Mensagem 39. Senhor Prefeito Municipal dispõe sobre adicional de magistério e da outras providências. Protocolo 1455 de 2021, Previban, encaminha a cópia do balancete referente ao mês de novembro de 2021. Processo 1456 de 2021, mensagem 40, senhor prefeito, cria Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer, extinguindo a Subsecretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer e dá outras providências. Processo 1457 de 2021, mensagem número 41, senhor prefeito, autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor no orçamento de 2021. Poder Legislativo, projeto de lei número 144, vereador Paulo Chuchu, denomina a rua Professora Maria Lúcia Moura Fonseca, logradouro público sem nome, no bairro Fortaleza. Quero deixar claro, em relação ao resumo do expediente, que houve um movimento da categoria em relação à mensagem 39. Firmei um compromisso lá embaixo com a classe, com os professores, dei minha palavra como presidente, que após o recesso, retornado o período legislativo de trabalhos dessa casa, essa mensagem será discutida com a categoria. Então, quero deixar claro aqui esse posicionamento legislativo. Outra coisa que eu também queria deixar informado a todos que nos assistem.
O protocolo dessa secretaria é livre. Este presidente não combina mensagem com o governo. As mensagens chegam no legislativo e seguem o seu fluxo, de acordo com o que o executivo entende que tem que mandar para cá para a gente poder aprovar. Não existe combinação de recebimento de mensagem, salvo a dos aposentados, que me perguntaram se haveria como ter um esforço dessa casa de fazer uma votação na sexta-feira, para que os aposentados pudessem receber o seu 13º nesta semana. Mensagens de cunho de direcionamento de ações do Executivo, elas são protocoladas na Secretaria, sequer temos conhecimento do que chega. Muitas das vezes sou questionado por alguns secretários, poxa, tem uma mensagem lá e não anda. Aí a gente avalia os trâmites aqui das comissões, mas sem qualquer tipo de interferência. Está aqui o secretário, me corrija se eu estiver errado. Então quero só deixar essa fala, dizer que eu tomei conhecimento dessa mensagem ontem, ela foi protocolada no dia 17 e fiz um compromisso com a categoria e com os profissionais de educação que estavam lá embaixo, que ela será discutida. Deixar claro também que a partir da próxima sessão, após o recesso, o plenário vai estar aberto, a sessão será às 18 horas, o som vai estar disponível aí a todos, se Deus quiser, a votação vai ser no visor, sim ou não, cabe esse negócio de senta e levanta, e a gente dá mais transparência nas ações do Legislativo, através da proximidade com a população. Então, estive lá embaixo, recebi e os conversei de forma ordeira, e é assim que a gente constrói as soluções do problema. Diálogo se faz com ordenamento. Construção de problemas são pontes, e a gente vai assim trabalhando. Então, quero falar dessa forma, vereador Paulo Santos, porque na realidade essa casa está aberta à discussão, a gente não está fechado ao diálogo com ninguém. Bom dia, senhores e senhoras vereadores, já declaro aberta a sessão. E agora, em cumprimento ao acórdão proferido pelo TJ, no agravo de instrumento 0065-21957-2020, 8.19.0000, onde deu-se provimento para anular a sessão desta casa, realizada no dia 2 de maio de 2020, que julgou e aprovou as contas do exercício financeiro de 2018, sob a gestão do prefeito Rodrigo W. Costa, daremos início ao novo julgamento, esclarecendo, conforme decisão do TJRJ, todos os atos praticados naquela sessão foram anulados. Restando ainda dessa decisão do TJ, a impugnação do vereador Paulo Afonso Salles Moreira em participar do julgamento dessas contas, razão pela qual convoco o suplente do DEM, Luiz Antônio Cardoso, para prestar o juramento e tomar posse no cargo de vereador. Com a palavra, vereador Luiz Antônio Cardoso. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores vereadores e senhoras vereadoras. Quero dizer que é um prazer sempre estar nessa casa. Principalmente com pessoas que estão sempre lutando pela nossa cidade. Senhor presidente, prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal. Observar as leis, desempenhar o mandato que me foi confiado e trabalhar pelo progresso do município e pelo bem-estar do seu povo. Declaro empossado o vereador Luiz Antônio, convido a ocupar seu assento no plenário. De acordo com o ofício protocolado nessa Casa Legislativa, no dia 21 de dezembro do corrente ano, o responsável pelas contas, prefeito Rodrigo Drab, que não está presente, se reporta a defesa prévia já apresentada anteriormente e de acordo com a intimação de folhas 197, para comparecer a essa sessão, bem como as testemunhas também intimadas às folhas 198 e 199, verifico também que não se fazem presentes, muito embora torna a repetir devidamente intimados. A seguir, o presidente solicitou a leitura do parecer, solicita então a leitura do parecer da Comissão de Finanças. Quero destacar desde já
que consta no parecer o voto na íntegra do conselheiro relator do TCE, razão pelo qual não vejo necessidade da sua leitura em separado. Com a palavra, primeiro será após o parecer. Ok? Senhor presidente, foi-me dada a oportunidade para ler o relatório. Eu queria perguntar a Vossa Excelência, submeter ao plenário, se nós podemos ler o parecer ou se existe a necessidade da leitura do relatório da comissão na íntegra. São algumas laudas aqui, mais de uma dezena de laudas. Em discussão e votação para leitura apenas do parecer da Comissão de Finanças. Aqueles que aprovam dessa comissão, aprovado. Do parecer. Competência para julgar as contas do prefeito é da Câmara Municipal e papel do Tribunal de Contas é apenas o de auxiliar o Poder Legislativo Municipal. Ele emite um parecer prévio sugerindo aprovação ou rejeição das contas do prefeito. Após este parecer, é submetido à Câmara, que poderá afastar as conclusões do Tribunal de Contas, desde que pelo voto de no mínimo 2/3 dos vereadores, conforme artigo 31, parágrafo 2º da Constituição Federal do Brasil. Artigo 31. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal na forma da lei. Parágrafo 1º. O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos tribunais de contas do Estado ou do município, ou dos conselhos ou tribunais de contas do município, onde houver. Parágrafo 2º. O parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Segundo o STF, ao apreciar o tema, fixou a seguinte tese em sede de repercussão geral. Para os fins do artigo 1º, inciso 1º, a linha G da Lei Complementar 64 de 1990, a apreciação das contas de prefeito, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas câmaras municipais com auxílio dos tribunais de contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores. O STF, plenário e resolução 84826 do Distrito Federal,
ministro Roberto Barroso, redação para o acordo do ministro Ricardo Lewandowski, julgado em 10/8/2016, com repercussão geral. Portanto, a prestação de contas de governo submete-se ao parecer técnico não vinculante do Tribunal de Contas e a julgamento definitivo político e posterior do Parlamento, conforme artigo 71, inciso 1º, COPS 49, inciso 9º da Constituição Federal, que poderá ou não seguir as recomendações técnicas do Tribunal. De acordo com o relatório contido no processo em epígrafe, onde se verifica a irregularidade sobre a verba do Fundeb, que foi, segundo o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, o motivo para a emissão do parecer prévio contrário. Em sua defesa, apresentada tempestivamente, aduz o seguinte: em 2014 e 2016, o então gestor Jonas Torian Marins deixou restos a pagar porém não deixou dinheiro para pagá-los. Quando isso acontece com as despesas do Fundeb, não é possível fazer o pagamento no exercício seguinte com os recursos do próprio Fundeb, porque o gestor não deixou dinheiro na conta. Assim, se é que quando tais despesas venham a ser pagas, devem ser pagas com recursos próprios do município e não deve integrar o resto a pagar de exercícios anteriores do Fundeb. O município deveria ter apresentado restos a pagar no exercício com um saldo de R$ 18.168.034, o que fez efetivamente, mas o técnico do Tribunal de Contas não analisou. Assim, podemos verificar que o total dos restos a pagar do ano 2014 e 2016 somam 2014 igual a 1.689.000 e 2016 743.533,71. E esses valores são até maiores do que diferença apontada pelo Tribunal de Contas do Estado como saída irregular de recursos da conta do Fundeb, ou seja, o TCE continua calculando errado. Os restos a pagar do ano 2016 e 2014 foram considerados na hora de fazer a previsão do que seria pago com recurso do Fundeb em 2019, mas obviamente esse pagamento não ocorreu. Primeiro, porque a lei não permite, por causa de ter o gestor de 2016 deixado as despesas sem o recurso correspondente do Fundeb na conta. Depois, porque o atual gestor já declarou que não pagará essas despesas deixadas pelo gestor Jonas Torian Marins de Aguiar, sem que seja efetuada uma perícia rigorosa para averiguar a veracidade do valor apontado como devido. O fato da gerente de contabilidade ter lançado o valor do restos a pagar de 2016 e 2014 no cálculo do superávit não significa que houve saída. Quanto às impropriedades constantes do voto do relator Marcelo Vedin Maia, conselheiro substituto, foram devidamente esclarecidas através da diligência requerida pela Comissão de Finanças, ressaltando que nenhuma das impropriedades foram objeto do parecer contrário à aprovação das contas, inclusive no tocante do número 4, onde o TCE aponta um déficit na ordem de R$ 36.099.215,76. Foi devidamente esclarecido pelo gestor, conforme abaixo. Esclarecemos que o registro do saldo de déficit apurado ao final do exercício 2018 decorre substancialmente de compromissos assumidos em gestões anteriores, cuja exigibilidade dos compromissos vem sendo analisada, muitos dos quais prescritos e insubsistentes, para possível cancelamento dos valores inscritos. De qualquer modo, estamos fazendo diminuir este saldo ano após ano. Portanto, essa comissão opina pelo acatamento da defesa apresentada pelo senhor Rodrigo Drabre Costa e, consequentemente, seja aprovada a prestação de contas da administração financeira deste município no exercício de 2018. Finalmente, em cumprimento ao parágrafo 1º do artigo 205 do regimento interno desta Casa, segue anexo os projetos de resolução a que alude o citado artigo. É o parecer da Comissão de Finanças da Casa Legislativa. Leitura da defesa apresentada.
Senhores, farei a leitura da defesa apresentada pelo Executivo. Senhor Presidente, excelentíssimos senhores vereadores do município de Barra Mansa, um grande erro foi perpetrado pelo TCE ao opinar pela rejeição das contas do município no exercício de 2018, que inclusive ainda é objeto de recurso pendente de julgamento naquele tribunal. É importante destacar que será demonstrado adiante que o erro é de natureza grotesca, pois errou o corpo técnico do Tribunal de Contas, influenciando negativamente no parecer do conselheiro relator, e agora poderá levar vossas excelências ao erro, gerando injustiça contra aquele que, eleito pelo povo, vem fazendo um trabalho sério para recuperar o município de Barra Mansa. Diante da pendência de recurso junto da Corte de Contas, seria até mesmo aconselhável a suspensão do presente processo junto a esta respeitável casa, de forma a evitar julgamento político de uma questão técnica e, assim, cometer injustiças. Aliás, o valor que o próprio corpo técnico do Tribunal de Contas afirma que deveria estar na conta corrente do Fundeb no dia 31 de 12 de 2018, é exatamente o que está na conta, conforme o extrato bancário apresentado ao TCE e que segue junto com os anexos desta defesa. Para explicar o ocorrido, passamos a expor o que segue. Das definições contábeis. É necessário que se explane acerca de alguns princípios básicos da contabilidade que nortearão as presentes razões de defesa. Tais explicações são necessárias porque, diversas vezes, há grande confusão entre o que é financeiro, o que é orçamentário e o que é contábil. Normalmente, essa confusão é feita por quem não tem conhecimento técnico em contabilidade pública. Vejamos, exercício financeiro compreende o ano fiscal que se inicia 1º de janeiro da casa, terminando 31 de dezembro do mesmo ano. Estamos analisando a conta do exercício 2018, portanto, estamos analisando o período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2018. Importante dizer que qualquer despesa, qualquer receita posterior a 31 de dezembro são consideradas despesas do próprio exercício. Superávit financeiro recebido no ano anterior é a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, ou seja, entre as receitas e despesas verificadas no dia 31 de dezembro do ano anterior ao do exercício analisado. Superávit financeiro do exercício é a diferença positiva entre ativo financeiro e passivo financeiro, ou seja, entre as receitas e despesas verificadas no dia 31 de dezembro do exercício analisado. Excesso de arrecadação verificado no exercício é a diferença positiva entre a receita realizada na fonte do recurso do Fundeb e a previsão orçamentária. Resta a pagar do exercício anterior são as despesas empenhadas ou liquidadas em exercícios anteriores para as quais havia cobertura financeira. Os restos a pagar podem ser considerados como restos a pagar processados, restos a pagar não processados, restos a pagar vencidos no exercício total das despesas líquidas do saldo de empenho e fonte de recurso. Tais despesas são transferidas para o ano seguinte, tecnicamente são denominadas restos a pagar verificados. Quando é calculado o superávit do exercício, o resto a pagar são abatidos exatamente porque é necessário deixar saldo para que eles sejam pagos. Rendimento de aplicação financeira é o resultado da aplicação dos valores da fonte de recurso, neste caso do Fundeb, evitando desvalorização do valor durante o exercício. Ativo financeiro é a soma das disponibilidades financeiras em 31 de dezembro, incluindo superávit financeiros recebidos em exercícios anteriores, saldo que foi arrecadado, menos tudo que foi pago. Passivo financeiro é a soma de todas as obrigações. Disponibilidade são os valores existentes nas contas correntes do Fundeb. Conciliação bancária é a verificação da movimentação bancária, incluindo a entrada e saída de recursos de contas e o saldo a ser verificado na mesma ao findar do exercício. A irregularidade apontada pelo TCE. O TCE, ao analisar as contas do município de Barra Mansa, apontou uma irregularidade, qual seja, superávit financeiro do exercício de 2018, apurado na presente prestação de contas de R$ 1.286.581,65, é superior ao registrado pelo município no balancete do Fundeb, R$ 554.794,40, revelando a saída de recursos da conta do Fundeb no montante de R$ 731.787,25, sem a devida comprovação, o que descumpre o dispositivo no disposto do artigo 21, com o artigo 23 da Lei Federal 11.494 de 2007. Da regulamentação da abertura de superávit.
A Lei 43.2064 define a metodologia para o cálculo do superávit financeiro, definindo, parágrafo 2º, entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se ainda os saldos de créditos adicionais, transferindo operações de crédito a ele vinculado. Tal cálculo foi explicado pela tabela apresentada. O Tribunal de Contas anualmente encaminha modelos a serem preenchidos pelo município para análise da prestação de contas, incluindo neles balancete contábil de verificação em 31 de dezembro de 2018. O modelo do balancete contábil de verificação foi apresentado no quadro 2, modelo 13, que tem características exigidas pela Lei 43.20 de 64. Ativo financeiro. Disponibilidades igual saldo recebido do exercício anterior, mais receita arrecadada no exercício, mais rendimento de aplicações financeiras, pagamentos efetuados e no exercício. Ou seja, é o que existe na conta corrente no último dia do ano. Passivo financeiro, resta pagar no exercício, resta pagar de exercícios anteriores. As contas do município de Barra Mansa evidenciam superávit, ou seja, não houve mais despesas do que receita. Então, onde está o problema? As contas do município de Barra Mansa evidenciaram superávit, ou seja, não houve mais despesas que receita. A questão não é financeira, mas apenas contábil. Ao preencher o quadro enviado pelo Tribunal de Contas, a gerência de contabilidade do município, mais precisamente a gerente de contabilidade, senhora Geisa Correia do Carvalho, servidora de carreira do município, considerou os restos a pagar de todos os anos anteriores, quando deveria ter preenchido apenas com os restos a pagar o exercício de 2017. Essa questão será explicada detalhadamente adiante. Contudo, é importante salientar que o simples lançado resto a pagar no quadro demonstrativo segundo não evidencia a saída de dinheiro da conta, porque seu lançamento apenas significa que a contabilidade estava prevendo a possibilidade de pagamento no ano de 2019. O valor em conta corrente. O Tribunal de Contas do Estado, ao analisar a disponibilidade, concluiu que o valor que deveria existir na conta corrente da Fundeb deveria existir R$ 2.438.993,45. O valor apresentado pelo município no quadro 2 é de R$ 2.433.330,47, evidenciando uma diferença de R$ 5.662,98. Essa diferença é um bloqueio judicial, resultado de um arresto judicial, ou seja, a única diferença no saldo é causada por um bloqueio judicial. Pergunta-se então, se o dinheiro que estava na conta corrente é exatamente o mesmo que o tribunal diz que deveria estar, como é que pode-se falar em saída irregular de recursos? Dos restos a pagar. Ao analisar o processo do Tribunal de Contas, preenchido pela contabilidade do município, onde podemos verificar o seguinte: no documento apresentado em folhas 563 do processo do Tribunal de Contas do Estado, o município apresenta a seguinte composição: ativo financeiro, R$ 2.433.047. Passivo financeiro, R$ 1.884.119,05. Corresponde o resto a pagar processado em 2018, R$ 375.621,90. Resto a pagar dos exercícios anteriores, 2017, 16, 14, R$ 763.319,87. Em 2014 e 2016, então, o gestor Jonas Tonian Marins Aguiar deixou resto a pagar, mas não deixou disponibilidade em caixa, ou seja, deixou despesa, mas não deixou dinheiro para pagá-la. Quando isso acontece, a despesa do Fundeb não é possível fazer o pagamento nos exercícios seguintes com o recurso do Fundeb. O município deveria ter apresentado os restos a pagar dos exercícios anteriores com saldo de R$ 18.168,64, o que efetivamente fez, mas o técnico Tribunal de Contas não analisou. Assim, podemos verificar que o total de restos a pagar nos anos de 2014 e 2016 é igual. 2014, R$ 1.619,82, 2016, R$ 743.531,71. E esses valores são até maiores do que a diferença apontada pelo TCE. Então, vejamos.
Restos a pagar nos anos de 2016 e 2014 foram considerados na hora de fazer a previsão do que seria pago com recurso do Fundeb em 2019. Mas, obviamente, esse pagamento não ocorreu. Primeiro porque a lei não permite, por causa de ter o gestor de 2016 deixado a despesa sem recurso correspondente do Fundeb na conta. Depois, porque o atual gestor da declaração que não pagará essas despesas deixadas pelo gestor Jonas Torians Marins de Aguiar, sem que seja efetuada uma perícia rigorosa para averiguar a veracidade do valor apontado. Da conciliação bancária de 2019. Analisando a conciliação bancária da conta corrente do Fundeb, referente ao exercício de 2019, será possível verificar que o valor apontado como tendo saído irregularmente na conta, na verdade, continua lá e foi transferido para 2020. Assim, onde está a saída irregular de recursos, se o mesmo continua na conta corrente. Tal diferença se deu porque foram lançados os restos a pagar deixados pelo gestor em 2014 e 2016. Considerando que a Lei Federal 11.494 de 2017, em seu artigo 21, inciso 1º do artigo 23 do mesmo diploma legal, impõe que os restos a pagar do exercício 2016 e 2014 não tinham cobertura financeira do Fundeb, deve ser pago com recurso próprio. Assim, fica da seguinte forma: restos a pagar de exercícios anteriores inicialmente declarados, R$ 763.319,87. Restos a pagar correntes lançados posteriormente em quadro demonstrativo, corrigido, R$ 18.168,34. Diferença, R$ 745.151,53. Em anexo, seguem os quadros conforme o modelo do TCE. O primeiro quadro preenchido com o equívoco lançado resta pagar do gestor de 2014 e 2016, e o segundo quadro preenchido corretamente lançado somente os restos a pagar para 2017. Analisando o quadro, veremos que o superávit financeiro encontrado será de R$ 1.299.945,93 do pedido. Desta forma, o defendente requer, primeiro, seja suspenso o presente feito até o julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, de forma a evitar julgamento em erro e, por conseguinte, prejuízo irreparável ao chefe do Executivo. Segundo, que sejam aceitas as razões de defesa acima exposta, desconsiderando o parecer do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, que equivocadamente opinou pela rejeição das contas. Terceiro, que seja considerada inexistente a regularidade apontada, que determinou a emissão do parecer contrário. Quarto, que a irregularidade equivocadamente apontada seja convertida em impropriedade com a emissão de ressalva para que nos próximos exercícios o município providencie o correto preenchimento dos quadros da prestação de contas, principalmente dos modelos apresentados pelo TCE. Quinto, que seja deferida a produção de prova testemunhal com a oitiva da senhora Geisa Correia de Carvalho, servidora de carreira do município de Barra Mansa, responsável pelos lançamentos dos quadros modelo do TCE, e do senhor Everton Rezende Costa, subsecretário de Tesouro. Sexto, seja deferida a produção de prova documental superveniente consistente na juntada de documentos complementares necessários ao deslinde da questão. Sétimo, seja realizada auditoria especializada nas contas em análise para a apuração da verdade real dos fatos. Leitura do ofício defensivo protocolado no dia 21/12 nesta casa. Processo administrativo 24/2020, processo TCE 207.608-4 de 2019. Rodrigo Drabe Costa, brasileiro, casado, portador da RG, CPF aqui demonstrados, residente na rua Francisco Vilela de Andrade Neto, número 220, Centro Barra Mansa. Venha Vossa Senhoria dizer que, com relação às contas do exercício de 2018, se reporta aos termos da defesa e depoimento de testemunhas já apresentados nos respectivos autos de conhecimento desta Casa Legislativa.
Comunicação da noitiva das testemunhas face ao ofício apresentado e a sua ausência. Não haverá sustentação oral, visto não estar presente o procurador do senhor Rodrigo W. Costa ou si próprio. Agora entraremos na palavra do vereador por uma só vez, pelo prazo de 15 minutos, com a parte que ao final do seu oratório declarar o seu voto, que será sim pela aprovação da conta e não pela rejeição da conta. Entenderam? Então eu voto sim, aprovando as contas do prefeito Rodrigo, e eu voto não, rejeitando as contas do prefeito Rodrigo. O sim vai derrubar o parecer do Tribunal de Contas. O não irá manter. Vamos lá, para vocês entenderem. Eu voto não pela aprovação da conta do prefeito Rodrigo. O não é a consolidação do parecer do Tribunal de Contas. Eu voto sim pelas contas do prefeito Rodrigo. O sim é pela rejeição do parecer do Tribunal de Contas. Deu para entender ou não? Não. Não, agora nós vamos entrar em votação. Nós vamos entrar em votação da conta, gente. Presta atenção. Voto é nominal. Isso. É as contas que... Vamos lá, gente. Recapitulando. Nós não vamos votar o parecer, nós vamos votar as contas. Não é as contas. Sim, pela aprovação da conta. Não, pela rejeição da conta. Não, parecer... Não, o parecer do tribunal que rejeitou as contas. Entendeu? É isso. É isso. Sim, aprovadas as contas do prefeito Rodrigo. Não, rejeitadas as contas do prefeito Rodrigo. Mas, claro, tem alguma dúvida? Olha o microfone para ela. Só para a gente esclarecer, depois eu vou abrir o prazo para cada um poder falar. Senhor presidente, vereadores, a questão de ordem, a minha dúvida é o seguinte: quando fala sobre o parecer, o primeiro parecer foi um parecer, não vou explicar, foi contrário às contas. Hoje nós estamos, o que vai ser proposto aqui, aí o senhor prefeito apresentou, né, a defesa dele e tudo, justificando, tal. O que a gente vai votar aqui é tem que ser bem claro, que eu aprovo ou eu reprovo as contas de 2018. É isso. É essa a minha dúvida. Sim, pela aprovação, não reprovação. É isso. Com a Porque palavra... quando o senhor fala em parecer, fica dúvida. Não, é conta. Parecer que eu digo é toda a conta. Vereadora Fernanda dispõe, voto será nominal, começa para a vereadora Fernanda, depois vereador Marcel. Dispõe de 15 minutos. Cada vereador dispõe de 15 minutos. Com a palavra, vereadora Fernanda, e ao final da sua fala, declara o seu voto. É importante deixar claro que o parecer prévio do Tribunal de Contas de 2018 foi pela reprovação das contas. Está aqui nas minhas mãos. E aí eu vou justificar aqui algumas questões que constam dos relatórios, né, acessível a todo cidadão de Barra Mansa, todo mundo. Cobrança de créditos tributários prescritos. É um dos graves problemas que foi registrado nisso. O que significa isso? Cobrou dos contribuintes dívidas que já tinham prescritas, que já estavam vencidas. Está claro aqui. Os créditos já atingidos pela prescrição continuam sendo cobrados administrativamente, à vista em parcelamentos e judicialmente. Tal procedimento, além de evidenciar a injustiça fiscal pelo recebimento de créditos indevidos pelo município, pode ensejar a repetição de indébitos de tais valores.
Inconsistências do registro contábil do saldo da dívida ativa no município. E aí passa-se a um relatório que ele fala também vai descrevendo. Cobrança administrativa no município demonstrou ser insuficiente para realizar efetiva arrecadação. Não foi implementado o protesto extrajudicial como forma de cobrança do crédito tributário inadimplido. Ocorrências de prescrições de créditos tributários. Cobrança de créditos tributários prescritos. Inconsistência nos registros dos créditos tributários. Inconsistência do registro contábil do saldo da dívida ativa no município. Fazendo constar como tal impropriedade de determinação na conclusão do voto. Uma outra questão que é relevante foi o grave problema que aconteceu com o Fundeb, e o prefeito justifica aí. E aí, quanto ao Fundeb, eu vou falar, porque sou professora e conselheira do Fundeb. Em 2018, foi lançado no Educacenso deste município mais de 40 escolas em tempo integral, que é uma mentira. Nunca foi assim. Nós tínhamos, na época, 5 escolas. Em 2019, continuaram no erro, entre 15 a 20 escolas em tempo integral. E analisando a licitação da merenda escolar, que dá um montante de 22 milhões, está lá na licitação. Várias escolas em tempo integral, que não existe. Inclusive, aonde as minhas filhas terminaram o ano letivo e aonde eu sou professora. Essa é uma realidade que não dá para aceitar, como professora e vereadora deste município. Depois, verifica-se que a administração apresentou um déficit financeiro de 36 milhões, não considerados valores relativos à Câmara e ao regime de previdência. Há de se atentar também, que é muito grave, está escrito aqui no relatório, que as contribuições, aquele valor que sai da nossa previdência dos servidores, não chegaram à Previdência, à Previban. Isso está escrito aqui, quem escreveu isso é um técnico, não sou eu uma professora, é um técnico que escreveu. E aí consta-se também várias diferenças aqui. O montante que deveria ser repassado e o valor efetivamente repassado das contribuições previdenciárias e da parte patronal, a competência referente a todas as unidades gestoras, exceto a Câmara, dá uma diferença dos servidores. 198.641, depois do patronal, 1.411, 1.609. Esse relatório que eu leio é o de 2018. Depois, a questão da emissão, né, do CRP, que todos nós sabemos que é sempre pela justiça, só consegue pela justiça. Uma outra questão que eu não posso deixar de dizer aqui, que é grave, gravíssima, é a questão, só um minuto que eu vou lá para o relatório, tem as questões das despesas com a saúde também. Só um minuto. É a questão da educação especial. Não respeito ao índice de 5% pela educação especial no município. E aqui falo o índice que foi feito. Ou seja, infelizmente, não dá para aprovar contas aonde a educação não é respeitada nesse município. E aí eu falo de 2018, falo de 2019, onde eu reprovei as contas, explicando o porquê da reprovação das contas. E aí, no final disso, ele emite um parecer prévio contrário à aprovação das contas, referentes ao exercício de 2018, de responsabilidade do prefeito, em face da irregularidade e impropriedades a seguir elencadas, com determinações e recomendações. Determinações e recomendações que, infelizmente, em 2019, não foram observadas novamente. Tanto é que, como conselheira do Fundeb, reprovamos a conta lá no CACS Fundeb.
E aí consta que a impropriedade número 6, repasse parcial da contribuição do servidor e da contribuição patronal. O certificado de regularidade, que eu já disse. E olha aqui, impropriedade número 8, o valor total das despesas de educação no sistema integrado diverge do registrado pela contabilidade. Isso é chamado a atenção em vários momentos. A questão também do limite mínimo para aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino, inclusive com o correto e integral lançamento dos respectivos dados. Isso é fato. A economista do DIEESE não encontrou no devido local, e eu passei isso aos senhores nas nossas reuniões lá, eu fiz questão de colocar, a economista do DIEESE não encontrou os dados oficiais que devem estar lá. Impropriedade número 9, aí eu falo da educação especial. Aplicou apenas 3,27%, descumprindo o limite mínimo da lei orgânica, 5%. Ou seja, deixou de aplicar 2.525.910. Com a saúde houve uma impropriedade não considerada no cálculo do limite de gasto com a saúde, por não pertencer ao exercício de 2018, em desacordo com o artigo da Lei Complementar 141/12 e 50 Complementar número 101/00. E aí fala aqui num serviço da Light, prestado à Light. E aí ele faz uma determinação. Observar a correta classificação das despesas na função 10, em atendimento ao artigo 7º da Lei 101/00. Responsabilidade fiscal. Para que o Executivo Municipal envie esforço no sentido de promover as audiências públicas por intermédio do gestor do SUS na periodicidade estabelecida. Isso já vem ocorrendo agora, neste momento, que eu estou aqui na Câmara. Impropriedade número 13. Inconsistência na apropriação dos recursos oriundos do royalties, nos respectivos códigos. Não vou ler tudo. Impropriedade número 14, o município não cumpriu integralmente as determinações exaradas anteriormente por esta Corte, ou seja, teve determinações em 2017 e não cumpriu. 16, aqui é relativo aos portais da transparência e acesso à informação pública, que infelizmente continua do mesmo jeito. Porque se a economista do DIEESE não achou os dados, imagine nós. Recomendação número 2, para que o município use consciente e responsável os recursos dos royalties, priorizando essas receitas, programas, ações voltados para o desenvolvimento sustentável da economia local. Quanto ao déficit financeiro, tem uma questão aqui, não vou me ater a isso. E aí, novamente, quanto à metodologia de verificação no cumprimento do limite mínimo constitucional relativo aos recursos do MDE, Manutenção e Desenvolvimento de Ensino, a partir do exercício de 2019, encaminhada esta Corte no exercício de 2020, a qual passará a considerar a base de cálculo as despesas liquidadas e os restos a pagar não processados, até o limite das disponibilidades de caixa, relativos a impostos, transferências, aplicação dos recursos do Fundeb. E aí é bem claro, nos moldes especificados no Manual dos Demonstrativos Fiscais, editado pela STN, operacionalizado pela CIOP. Novamente, a 3.5. Isso daqui eu estou lendo que deverá ser providenciada a avaliação atuarial, tudo isso. Terminando aqui, que olha bem, quanto à metodologia, novamente do que eu li acima, a partir do exercício de 2020, encaminhada esta Corte no exercício de 2021, a qual passará a considerar para fins de aferição do cumprimento do artigo da Constituição Federal, aplicação de 25% da receita na manutenção e desenvolvimento de ensino, somente as despesas efetivamente pagas no exercício.
quanto ao fato de que, para as contas do governo referentes ao exercício de 2020, serão apreciadas por esta Corte no exercício de 2021 as despesas com aquisições de uniformes, que deverão ser consideradas apenas de natureza assistencial, que não poderão ser consideradas no cômputo da base de cálculo do mínimo constitucional. Enfim, terminando, ele fala novamente que, a partir do exercício de 2019, encaminhado a esta Corte, o cumprimento às despesas líquidas relativas à saúde, a mesma metodologia usada. E quanto ao fato de que, no exercício de 2019, o município deverá aplicar nas áreas da educação e saúde, respectivamente, um montante de 75% educação e 25% saúde, recebidos em 2019 provenientes dos royalties e participações especiais do pré-sal, oriundos de contratos de exploração de petróleo. E aí existe uma recomendação aqui muito importante, não lerei essa recomendação. 2 minutos para finalizar. Terminando. Vereador. Por essas razões, por saber que os materiais de construção comprados em 2018 não foram usados dentro das escolas, pelo superfaturamento de alunos nessa rede municipal desde 2018, que eu nunca vi na minha vida, eu voto pela reprovação das contas de 2018 do excelentíssimo senhor prefeito Rodrigo W. Registrado voto não pela vereadora Fernanda. Com a palavra, vereador Marcel. Dispõe de 15 minutos. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadoras, população que assiste em vários locais da nossa cidade e até mesmo fora, em vários locais do nosso estado, está assistindo essa votação atentamente. Eu vou resumir aqui, vereadora Fernanda, eu não vou reler os motivos do voto não de Vossa Excelência, mas eu fiz um resumo bem sucinto do assunto. Mas antes de dizer isso, eu quero dizer claramente à população de Barra Mansa que está a me assistir, que eu, vereador Marcel Castro, eu discordo peremptoriamente, eu discordo claramente, com todo o vigor, de tudo aquilo que eu aprendi e daquilo que eu almejo que Barra Mansa seja. Eu discordo com a gestão rodriguista. Prefeito de Barra Mansa, quando eu vou em outra cidade, é a cidade que o prefeito foi afastado por tentativa de compra de votos. É a realidade. Eu que ando o estado do Rio de Janeiro, quando eu posso, nos fins de semana, com o meu próprio carro, com meu próprio combustível e eu mesmo dirigindo, sempre que eu vou em outras cidades, alguém que é ligado à política sabe, é a cidade que o prefeito foi afastado por tentativa de corrupção. Deu até na Globo News. Deu na Globo News. Quero deixar claro aqui que nem tudo que foi apontado pela Justiça eu concordo na legislatura passada. Vários vereadores aqui não estavam envolvidos na situação. Inclusive, vereadores que votaram, porque entenderam pela aprovação das contas, mas que não levaram vantagem nenhuma indevida por isso. Votaram porque acharam que tinha que votar. Eu reprovei
porque eu achei que tinha que reprovar. E eu li o parecer do Tribunal de Contas. Eu poderia, população barramancense, votar aqui, eu poderia votar com o fígado. Poderia lembrar que o atual prefeito de Barra Mansa, que ele zomba até mesmo dos aliados, e que ele é zombado no Rio de Janeiro, em Brasília, tanto que é zombado que na sessão solene da entrega do título de cidadão barramancense esse ano, ele falou, ele teve a cara de pau de falar, já vai arrumar a ponte do Fórum, já, 4 anos, aí quando eu vejo lá na Vila dos Remédios, lá a ponte caiu, ele estava lá, ponto para ele, tinha que estar mesmo, ponte caiu lá e tinha que estar mesmo, mas eu fico pensando, poxa, será que vai durar 4 anos para arrumar essa ponte? Então, se ele fosse mais firme, mais sério, parasse de caçoar dos outros, ele talvez não seria caçoado e conseguiria os recursos necessários para arrumar aquilo que a cidade precisa. Mas a votação não é sobre isso. Eu não vou falar sobre questões que eu acho de gestão aqui, questão de relacionamento com a população, mas eu vou me atentar aos fatos aqui, por que as contas estão sendo votadas de novo. Olha, eu vou falar o ABC aqui, o beabá, para quem está me assistindo nessa sessão histórica. O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro é um tribunal que analisa o exercício financeiro de cada uma das 91 prefeituras do Estado, com exceção do Rio de Janeiro, que tem o tribunal próprio, Tribunal de Contas do município. Então, dos 92 municípios, 91 passa pelo crivo do Tribunal de Contas. Então, aquilo que o município recebe de impostos e repasses, ele utiliza aquilo para pagar funcionário, para fazer obras, para manter a máquina administrativa funcionando. E o prefeito que gera tudo isso, ele deve prestar contas sobre aquilo que está sendo votado. E essa prestação de contas, né, ela é no ano vindouro, porque o exercício financeiro termina dia 31 de dezembro do corrente. Ou seja, 2018 terminou dia 31 de dezembro, 2019 foram analisadas pelo Tribunal de Contas. Aí chegou lá no Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas apontou 16 irregularidades e reprovou. Ora, mas por que o Tribunal de Contas reprovou as contas do prefeito? Eu destaquei aqui, vereadora Fernanda, algumas coisas aqui eu quero citar. Presidente, a gestão pública tem 5 princípios. Moralidade, impessoalidade. Me ajuda aí, vereadora. É o LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência e publicidade. Exatamente. E no princípio da publicidade, o Tribunal de Contas aqui fala sobre o portal da transparência, que não está devidamente ok. Quem quer acessar lá o portal da transparência. Tem divergências na saúde e tem uma coisa aqui que eu sempre falo. O livrinho azul aqui é a Constituição do município, é a lei orgânica. E ele fala que tem que ter 5% da receita do município aplicada em educação especial. Foram aplicados 3,27%, 2018. Só que em 2019 ele cometeu o mesmo erro. Quer dizer, ignorou. Isso aqui, ó, para o prefeito, nem infelizmente. Aí quando foi, tem divergência na educação no montante de R$ 12.378 e o repasse parcial da contribuição do servidor e contribuição patronal
ao regime próprio de previdência social, né? Ou seja, déficit previdenciário no valor de R$ 17.797.229,56. E o equilíbrio financeiro não houve, com uma divergência de R$ 36.099.215,76. Olha, tempo aqui, eu olho para cada um dos meus pares aqui e eu quero dizer claramente que eu respeito o voto de cada um. Cada um vota com a consciência, com aquilo que entende. E tem meu apreço, tem minha amizade. Mas eu, vereador Marcel Castro, diante daquilo que eu entendo ser uma gestão pública eficiente, aquilo que eu almejo, que deveria tocar uma cidade, que deveria levantar Barra Mansa, para que Barra Mansa seja uma cidade atraente, desejável, potente, assim como era no passado. Eu entendo que não é do jeito que o atual prefeito toca a gestão. Eu sou a favor de uma máquina mais eficiente. Eu sou a favor que quando o gestor novo assumir, em vez dele ficar criticando o prefeito passado, ele deveria fazer auditoria financeira e contábil para apurar aquilo que o seu antecessor fez, de forma a apurar responsabilidades cíveis, administrativas e criminais. É assim que eu entendo. É por isso que eu me formei em administração e direito. Não sou melhor do que ninguém que está aqui. Apenas penso que essas contas deveriam ser reprovadas por unanimidade por essa casa. E é por isso que eu, vereador Marcel Castro, eu voto pela reprovação das contas de 2018 do atual prefeito Rodrigo Drabli e voto pelo parecer do Tribunal de Contas, não a aprovação das contas do senhor prefeito de Barra Mansa. Bom dia a todos. Registrado o voto, vereador Marcelo. Com a palavra, vereador Psulo. Senhor presidente, senhores vereadores, todos que nos assistem, eu voto pela aprovação das contas do senhor prefeito de Barra Mansa. Palavra, vereador Deco. Senhor presidente, senhores vereadores, voto pela aprovação das contas do senhor prefeito. Com a palavra, vereador Paulo Sandro. Pela aprovação, senhor presidente. Vereador Bruno. Senhor presidente, senhores vereadores, eu voto pela aprovação das contas do senhor prefeito. Senhor presidente, voto sim a favor das contas do prefeito Rodrigo Drabli. Vereador Luciano. Bom dia a todos. Eu voto sim pela aprovação das contas do prefeito Rodrigo Drabli. Vereador Zé Marques. Eu voto também a favor, senhor presidente, das contas do senhor prefeito. Vereador Marcos Pitombeira. Senhor presidente, eu voto sim. Vereadora Rayane. Eu voto sim as contas do prefeito Rodrigo Drabli. Vereador Paulo. Voto sim, senhor presidente. Vereador Gustavo Gomes. Senhor presidente, assim como fiz em 2018, voto sim pela aprovação das contas, com conhecimento de tudo que a gente pôde apurar em relação àquela conta. Com a palavra, vereador Daniel. Senhor presidente, voto sim. Com a palavra, vereador Eduardo. Eu voto sim.
Com a palavra, a vereadora Cristina Magno. Eu voto sim às contas do prefeito Rodrigo Drable. Com a palavra, o vereador Jefferson Mamed. Senhor presidente, voto sim pela aprovação das contas do prefeito Rodrigo Drable. Com a palavra, o vereador Cazé. Eu vou acompanhar o Tribunal de Contas, voto não. Com a palavra, o presidente, voto sim. Com a palavra, o primeiro secretário. Dezesseis votos pela aprovação da conta, 3 votos contrários. Foi rejeitado o parecer do Tribunal de Contas, ratificando aqui o que já havia sido feito na legislatura passada. Com a palavra, o primeiro secretário. Projeto de resolução ementa aprova as contas da administração financeira do município de Barra Mansa, exercício 2018, gestão do prefeito Rodrigo Drable Costa. Artigo 1º. Ficam aprovadas as contas da administração financeira do município de Barra Mansa, exercício 2018, gestão do prefeito Rodrigo Drable Costa. Artigo 1º, instrução à votação. Aqueles que aprovam nessa comissão, aprovado. Esse é só ratificar o que foi determinado aqui. Artigo 2º. Revogar disposições em contrário, esta resolução entrará em vigor na data da sua publicação. São votação, aqueles que aprovam nessa comissão, aprovado. Não é sobre a conta, é só ratificar o ato que vocês presenciaram. Questão... Pois não. Palavra livre. Um esclarecimento, senhor presidente. Esse voto contrário pode ser registrado na ata? Se for, por favor, eu quero que faça constar na ata. Não, mas será registrado... Se for possível. Então, todos os votos são registrados em ata. Nominalmente? Nominalmente. Sim. Obrigada pelo esclarecimento. Espera aí. Declaro encerrado a sessão. Convido a todos ainda a permanecerem nessa casa. Daremos um intervalo de 30 minutos para que seja realizada a ata dessa sessão. Assim que terminar a ata, a gente vai chamar outro. Peço que não saiam do plenário, que eu quero dar 2 avisos importantes aqui a todos os vereadores. Por favor. Só